espero que vocês estejam bem. Nós estamos bem. Bem. Mas eu tô bem acompanhada, ó. Sempre. Ó. Bem acompanhada. E estamos com mais um início do Sem Pauta, né? Então hoje nós estamos com a professora Cláudia, que tem uma pós, né, em arte terapia, que é uma coisa que a gente não imagina que exista, inclusive, mas tem. E tem muitas coisas que a gente sabe que existe, que faz parte da arte terapia, nós não temos ideia que faz parte da arte terapia. Então é por isso que a gente trouxe pra vocês. Vai que você já esteja fazendo arte terapia e nem sabe. Não tá fazendo arte terapia? Às vezes acontece. Então, assim, bem-vinda, Prof. Cláudia. Muito obrigada. Muito obrigada, né, pela tua colaboração com o nosso humilde projeto. E assim, só para iniciar, assim, afinal de contas, o que é a arte e como que ela se torna uma terapia? Ela se torna uma terapia. Arte, né? Vamos, se a gente começar a resumir. Arte é uma coisa que vem do ser humano, né? Desde que ele surgiu na Terra, a arte faz parte dele. As nossas primeiras manifestações, né? Quando a gente começa lá, que a gente tá sendo bebezinho, geralmente é voltado pra arte. O bebê começa já cantarolando, já dançando, então ela vem na gente. Não estimulamos durante a vida e acaba se perdendo, né? Só algumas pessoas continuam nesse caminho, mas ela é bem intrínseca em todo mundo. Terapia, ela vem porque a arte, ela te traz um sentido de expressão, de liberar emoções, de liberar sentimentos, a questão da concentração, quando você vai fazer alguma coisa artística, então você volta a tua atenção para ali, você acaba se acalmando, né? Catalisando tudo que você sente naquele momento que você está produzindo. Então, ela une as duas coisas, né? Ela consegue ser uma terapia, apesar de ser uma coisa que já é extinta em todo mundo. Quais áreas ela trabalha? No físico e no mental? Ela trabalha mais no mental do que no físico, né? Lógico, consequentemente, quando você trata bem o teu mental, automaticamente o teu físico vai melhorar. Não tem como não atrelar uma coisa a outra. Mas ela vai trabalhar bastante a questão, como eu falei, da concentração, de você liberar e saber lidar com as tuas emoções, com os seus sentimentos, com as tuas expressões. Lógico que ela existe, todo um benefício físico em relação de coordenação motora fina, em relação de estímulos, né? De questão de pulso, de você conseguir mais concentração para fazer algo reto, algo firme. Então, ela vai ter alguns benefícios físicos, sim, coordenação motora física é uma coisa que o aluno desenvolve nas aulas de arte, inclusive, se você for voltar para a educação, né? Mas que é muito bem desenvolvido. Porém, a questão do mental, ela é muito maior, né? Porque ela exige, né? Se você for ver bem, nós temos muitos instintos animais, muitos. O homem tem. Mas nenhum animal vai ter um instinto artístico. Mas a coordenação motora já é algo físico, né? Atrelado ao Física, mental, mas é um trabalho, né? Uhum. E quando você fala de arte especificamente, é a fina, né? É aquela que exige de você ser mais delicado, mais detalhado, né? Eu tive isso. A professora de artes. Pulou as aulas de arte. Prof, não rolou. Desculpa aí. Desde o recorte, né? Você fazer aquela bolinha de papel que os alunos tanto ficam indignados de preencher desenho com bolinha, mas aquilo é uma coordenação motora incrível, né? E quais seriam as modalidades que entram na arte terapia? Qualquer forma de arte? Aí a gente esbarra em um pouco. Qualquer forma de arte, ela é muito ampla. A arte terapia em si, ela é mais voltada, geralmente, né, a estímulos de artes plásticas, que é a física. Dá para desenvolver com teatro? Claro que dá, ele vai ser benefício. Com dança também vai ser um benefício. Com música já não se mistura mais hoje, porque hoje já existe musicoterapia separado, né? Então eles já dividiram a música, já tiraram a parte de música de arte terapia, porque a música ela tem todo um caminho e ela é muito ampla. Então já foi dividido para trabalhar só musicoterapia, né? Ela já é um curso específico, ela já tem tudo isso. Mas dentro da arte é mais pintura, né? Mosaico, argila. Argila é ótima para trabalhar arte terapia, né? Você pega alguém com raiva na vida, dá um bloco de argila na mão dela, mas deixa ela bater aquilo lá até cansar, né? Porque o que é importante frisar é que
a arte-terapia, ela não é o produto final. Então, assim, não é para você produzir uma obra de arte. Não é. A arte-terapia, ela é o processo. Então, eu não sei pintar uma bolinha preta no papel. Não interessa. É o processo. É você pegar o pincel, é você molhar a tinta, é você soltar o que você quer, é você pegar uma argila, é você bater. Se você vai fazer um vaso, você só vai deixar um monte de barro ali amassado, tá tudo certo. Né? Porque o que interessa na arte-terapia é você conseguir liberar a tua emoção, é você catalisar tudo que você está sentindo, que você precisa expressar na tua produção e não no produto final, né? O pessoal não vão ir amassando a argila e tacando na cabeça dos outros. Né? Já é pra não tacar nada na cabeça dos outros. Isso, você taca no chão, na mesa, mas não pode dizer pra polícia se depois tacar um tijolo. Não, eu fiz esse tijolo na arte-terapia pra tacar na cabeça dele, que é arte. Né? Pode dar um alívio no mental, mas você só imagina, você não põe em prática, tá? Uma curiosidade, quando a gente falou em musicoterapia, né? Musicoterapia. Tem a irmã dela que deu entrevista pra nós sobre isso, inclusive. Se você não viu, volte pra você assistir. Por favor, né? Respeita a minha história, a nossa, né? E dentro da arte-terapia, você trabalha em sala de aula. Sim. Não exatamente, né, só com isso. Mas tem como aplicar dentro da sala de aula? Tem, né? Tem muito. Lógico, a arte-terapia ela é uma especialização, certo? Mas quando o professor de arte está lá em formação, na graduação, que é aquele básico que você vai usar em sala de aula, a gente tem psicologia da arte dentro da grade curricular justamente para isso, né? Que é para você ficar mais atenta a um desenho, a uma pintura, a algo que o aluno colocou ali, né? Porque a gente pede muito isso, né? Dentro das aulas de arte, né? O professor tem que pedir, tá, mas o que você achou disso? Né? Ou mostra uma obra, conta toda aquela história da obra e diz, agora vocês vão fazer a de vocês, contem a história de vocês. É lógico que o recado vai ser passado ali. Então, não deixa de ser uma terapia, né? Tanto que se você pega aulas práticas de arte, sempre tem aquele aluno que diz assim, não, mas eu vou fazer tudo bonitinho porque eu não consigo desenhar. Porque eles se preocupam muito com o resultado final, né? E nem tentam o processo. Mas, mesmo assim, quando eles se dão o direito de experimentar, a aula passa que eles nem veem, né? Porque eles concentram, eles sentam, eles começam a pintar, quando veja deu hora de trocar de aula e eles querem continuar a segunda e peça pro outro professor, porque a arte ela tem isso, ela concentra, ela te acalma, ela faz o aluno parar. Então não tem como não aplicar em sala de aula. Lógico que não é como se fosse uma sessão de arte-terapia, onde a gente trabalha especificamente a prática. Porque aqui é atrelada a teoria, conteúdo didático, tem toda uma outra sequência. Mas mesmo assim dá para você aplicar muita coisa em sala de aula, sim. E as técnicas, quais são as que existem, né? Uhum. E qual que o pessoal mais gosta de fazer? Eu terminei a especialização, eu uso muita coisa em sala de aula, aplico muita coisa, né, na escola que eu trabalho, que é a Musarte, que é a escola da família, né, gente? Que é alunos mais específicos, mas não tive ainda a oportunidade de ir para consultório, é uma coisa que futuramente eu penso, né? Mas até onde eu estudei, é que mais se procura ainda é pintura e argila, modelagem, né? Porque eu acho que é o que mais você consegue soltar. Talvez seja essa. Lógico, aí depende muito do público. Você vê muito arte-terapia também em questões de dentro de APAES ou escolas especializadas em problemas, pessoas com deficiência. Aí sim existe toda uma questão de estímulos motores, né? Porque é uma satisfação, né? Você pega um aluno que não tem coordenação com lápis. Ele não sabe fazer um risco com lápis, ele não consegue. Mas o pincel é mais fácil para ele jogar a tinta. Ou a própria mão ele consegue espalhar a tinta. Isso traz uma satisfação muito grande para eles. Então depende muito da área que você vai, da pessoa que você vai atender. Mas a que é mais usada ainda é pintura e escultura, né? Em tela, em tecido. Quando a gente fala em pintura, a gente generaliza, a gente já imagina aquela tela do museu, né? Toda vez que fala assim em pintura, já se imagina a tela do museu, mas não é bem por aí. A pintura, ela é tudo. Né? Você pode pegar um pedaço de papel, você pode pegar um pedaço de madeira, você pode pegar uma caixinha, como tem muita artesã que faz, né?
E pintar a caixinha não deixa de ser uma pintura. Tá? Até o pano de prato que a avó, a tia já pintavam lá anos atrás, né? E olha que tem muita dona de casa que faz arte terapia em casa, que quando tá estressada, que a família inteira já irritou o ouvido dela, ela pega, larga todo mundo, pega o paninho de prato dela e vai lá pintar o cesto de frutas dela, que é muito comum a gente ver isso, né? Trabalhei já com aula de pinturas em departamento de escultura, você via muito, principalmente as mulheres do interior, que gostavam muito da pintura em pano de prato, porque não deixa de ser uma terapia delas. E quando que ela passou a ser reconhecida como uma terapia no... Ela já é estudada dentro da psicologia desde o século XIX, né? Então, acho que lá por meados de 1950 ela começou a ser falada, né? Tem uma mulher que é muito legal, que ela era uma psiquiatra, se eu não me falha a memória, ela tem um filme sobre isso, que é maravilhoso, Entre o Coração e a Loucura, né? Porque ela trabalhava dentro de, e aí começa a questão da terapia, né? Que ela trabalhava dentro de hospitais, né? Clínicos, que recebiam pessoas com transtornos mentais. E ela era meio contra, né, essa política de só remédio, tratamento agressivo. E ela começou a procurar alternativas e em um determinado momento ela largou várias tintas para um paciente que era considerado muito problemático. E ela viu resultados fantásticos no quanto ele conseguiu se expressar assim. Então, a partir daquilo ali, a arte-terapia foi ganhando um grande campo, né? E ela é uma área bem grande, né? Porque tanto o psicólogo pode se tornar um arte-terapeuta, né? Desde que ele tenha aptidão para isso, obviamente, né? Quanto alguém que é formado em arte pode se tornar um arte-terapeuta. Ela tem os dois viés, né? Então, ela tem bastante, um leque muito amplo, né? O psiquiatra, o psicólogo, o pedagogo também pode se tornar um arte-terapeuta. Tudo depende do que ele quer cursar como especialização. Qual que é a diferença para o artesanato, por exemplo? O processo. Apenas o processo. Porque o crochê, por exemplo, ele pode ser considerado uma arte-terapia? pode ser considerado uma arte-terapia, mas é importante a gente falar que o artesanato em si, ele visa o resultado final. Quem faz um artesanato quer que fique bonito, né? Até porque ou quer vender, ou quer colocar na casa para enfeitar a casa. Então, o artesanato, ele busca muito o final. E a arte-terapia, aquilo que eu falei, ela não se interessa nem um pouco com o teu resultado final. Né? Então, se vai ou não sair uma escultura, se vai ou não sair uma toalhinha de crochê, se vai ou não, né? Ela não se interessa com o resultado final. O que interessa é o processo, é você conseguir literalmente soltar tudo que está preso ali, naquele momento, né? Olha, temos uma saída aí, né? Você começa fazendo um artesanato. Se não der certo, você disse que na verdade era só arte-terapia. Nada, já temos uma fuga. Mas é que é um... Ah, não deu certo, mas eu não queria que desse certo. Mas é que é um detalhe que as pessoas pensam muito. A arte, ela tem muito isso. Todo mundo que escuta a palavra arte, e eu tenho alguns anos de profissão, eu não vou falar quantos, porque eu não vou entregar minha idade assim de bandeja. Não interessa. Né? De bandeja, mas eu tenho alguns anos e bons anos de profissão. A arte, ela tem muito isso, né? Eu esbarro muito com isso. Que as pessoas, não, mas é que você tem o dom para o desenho. Tem pessoas que têm mais facilidade. Mas o que eu vivo falando é todo mundo consegue. Basta você sentar, seguir orientações. Se você quer fazer algo de arte especificamente, quer que fique bonito, beleza. Se você quer só expressar o teu sentimento, vai expressar. A arte, ela é acessível sim para todo mundo. Todo mundo pode aprender a arte. Todo mundo pode. Com facilidade ou nem tanta, mas todo mundo pode. Até porque quando a gente escuta arte, né, que fala arte, vem coisas bonitas na cabeça, né? Não sei, na minha cabeça. Mas coisas lindas. Quem já foi meu aluno sabe que nem tudo, e eu sempre falei isso em sala, principalmente para quem está em terceiro ano, né? A Lisa já foi minha aluna, mas eu sempre falei isso em sala. Que a arte, ela não é para ser bonita. Ser bonita é uma consequência. A arte que impacta é a arte que faz sentir. Ela faz sentir e faz sentido? Então é arte, né? Você pode pintar uma rosa linda, maravilhosa e expor aqui.
A E pessoa daí? vai vir e vai olhar, nossa, que flor bonita. Vai virar as costas e vai sair, ela nunca mais vai lembrar daquela flor. Né? Agora, digamos que você coloque lá no teu processo e você estava com raiva e você canalizou, né? Vamos pegar ali uma obra, sei lá, de Pablo Picasso, por exemplo. Ele pega Guernica e ele pinta pessoas dilaceradas, a mãe com um filho morto no colo, porque ele pinta a cena de uma guerra. Gente, quem entende Guernica nunca esquece de Guernica, porque ela faz sentido, né? Então, a arte, ela não é necessariamente o belo. O belo é uma consequência. A arte é o fazer sentir. E durante a pandemia deve ter crescido bastante, né? Tipo, as pessoas devem ter praticado bastante. Eu, pelo menos. Já gostava? Na pandemia, acho que eu nunca desenhei tanto. Nossa, com livro também, não sei se entra, né? Porque escrever Sim. entra como arte, né? Mas não sei se ler. Acho que não. Mas de desenho, meu Deus, eu nunca desenhei tanto que nem na época de pandemia. Assim, pra mim E é uma coisa que ajuda, né? E é uma percepção muito grande que a gente vem tendo dentro de quem está em sala de aula, o quanto a arte precisa mais do que nunca, na minha opinião, e já discuti com outros professores sobre isso, o quanto a gente precisa mais do que nunca voltar à arte primária. Voltar àquela arte do não, esquece tudo, pega o lápis e desenha, que é para estimular a criatividade. Né? Tá tudo muito voltado à tecnologia, tudo muito rápido, tudo muito... Não, mas nós somos seres criativos, e se a gente não estimular ela, né? E é uma coisa que a arte-terapia ajuda muito, principalmente quem leva crianças para a arte-terapia, sabe? A arte-terapia ela é muito boa para todas as idades, mas crianças, você pega uma criança hiperativa, a arte-terapia vai ajudar ela imensamente, imensamente. A canalizar aquela energia que ela tem, a concentrar aquela energia que ela tem. Ela é uma grande saída e a gente está vendo cada vez mais crianças com TDAH, crianças hiperativas, né, com a síndrome do pensamento acelerado, que nada faz elas pararem, que nada faz elas... E a arte-terapia ajuda muito essa criança a concentrar e canalizar tudo isso, né? A depositar toda essa energia que ela tem em um foco, né? Então é bem importante, né, que nem se disse na pandemia, ali as pessoas dentro de casa, sim, elas voltaram a fazer muitas coisas que deu tempo para fazer, né? Que tá todo mundo muito sem tempo para fazer alguma coisa. E você vê muita gente falando, não, porque quando eu me aposentar, daí eu vou fazer meu crochêzinho. Ai, meu Deus. Quando eu me aposentar, eu quero aprender a pintar tela. Eu recebo muitas pessoas lá na escola que dizem assim, não, mas quando eu tiver um tempinho, eu quero vir aqui ter umas aulas de pintura, porque eu sempre quis aprender, né? Mas eu sempre quis aprender, sempre esbarrou no tipo, não, eu não sei, eu não posso nem tentar. E você pode tentar. Compra uma caixinha de tinta guache, pinta uns papel, vai sair feio, bonito, não interessa, tenta, né? E a arte-terapia, ela trabalha muito isso. O tentar, o fazer, o executar, né? Volto a falar, o resultado é o que menos interessa. Ou seja, ela realmente pode vir a ser um tratamento ou acompanhar um tratamento em questões mais graves também, né? Questões bem mais graves. Porque uma das coisas que eu andei dando uma pesquisada, como não é um assunto muito falado, foi do acompanhamento em consultórios com crianças que sofrem abusos, maus tratos, que não conseguem falar, mas que conseguem expressar através, né, de uma pintura, de um desenho, da escrita, muitas vezes, uma história que inventou e, né? É o que a gente chama de escrita criativa, né? A escrita criativa, ela é muito voltada para a arte-terapia. Né? E realmente é o que muitos psicólogos abordam com criança, né? Quem já foi em consultório psicológico sabe que uma das primeiras coisas que elas pedem para a criança é para a criança fazer um desenho, né? Porque tudo no desenho da criança existe uma interpretação, você aprende isso, né? A posição do sol, as cores que ela usa, né? Ah, quer dizer que todo desenho que a criança vai fazer vai ter um significado? Não necessariamente. Tudo depende do contexto que aquela criança se encontra e como ela está se expressando, mas o desenho sim é uma grande forma de expressão e é uma grande forma que a criança usa como fuga. Porque a criança, ela tem mais isso, né? Infelizmente, elas são podadas, né? Eu brigo muito, inclusive dentro de instituições de ensino, tem algumas professoras que podam as crianças, né? Quem convive com criança em casa agora vai entender essa fala. Se dá uma folha e um papel para uma criança de 3 anos, ela vai fazer 50 riscos e ela vai te contar 105 histórias daqueles 50 riscos. Porque cada risco daquele, para ela, tem um significado, tem um sentido, tem uma história, tem tudo ali atrás, né? E daí você vai...
vai entrando no sistema de ensino, vai ficando aquela coisa mais formal, vai se cortando a criança, sabe? Vai podando uma coisa que é Até pela nata. falta de tempo, porque o Ai, tem que dar conta do conteúdo tem que ser dado conta. Exatamente, né? Eu acho que talvez ainda exista uma falha do quanto a aula de arte ela é muito importante para os primeiros anos de formação de uma criança, sabe? Para a questão dela se expressar, dela se soltar, dela sentir, para ela não chegar travada, né? Daí eu brinco, né, quando eu pego aqui no ensino médio, que eu digo que na minha aula é proibido desenhar a ilhazinha com coqueiro, né, e é proibido desenhar as duas montanhas com um marzinho no meio. Porque daí eles podam tanto a criança, né, exatamente, aí ela vê aquele desenho bonitinho da ilhazinha com coqueiro, que a professora diz, nossa, esse aqui é um desenho bonitinho, vai lá e dá uma nota 8, uma nota 9 naquele desenho, ela descobriu que é aquilo que ela sabe desenhar e ela repete aquele desenho num círculo vicioso durante a vida toda. E a criatividade ficou aonde? Né? Tanto que é complicado, sabe? Porque eu pego alunos do ensino médio, quando eu trabalho com eles abstracionismo, por exemplo, que é literalmente você não significar nada, você apenas soltar o teu sentimento e começar a desenhar, eles travam de um jeito. Por quê? Porque não sabe lidar com o sentimento, não sabe expressar o sentimento. Aprendeu que o figurativo é aquilo e tá tudo certo, e o sol é amarelo e eu não posso mudar o sol, e a folha da árvore é verde e eu não posso mudar a árvore, e quem diz que não? Né? Se a árvore é tua, pinta ela de roxo com bolinhas amarelas e ninguém tem nada a ver com isso, né? E tá tudo certo, e a criatividade é isso, a expressão, a livre expressão da arte é isso, né? Só que as crianças são podadas a tal forma que isso se perde no meio do caminho. Eu fiz um trabalho que eu estou iniciando agora com a turma da Isa, mas eu já fiz na turma do Vitor, que é de tecnologias, onde eu peço para eles montarem uma redação onde eles criam o próprio mundo deles. Gente, que dificuldade desse povo! Quantas vezes fizeram, Vitor? Umas 3 vezes. Não, Você até que foi mais calmo, né? Mas a gente veio e me trouxe, mas mas é isso mesmo? Eu tenho Mas é que é assim. Tá, mas você gosta disso? Não. Por que você mudou? Mas eu posso? Ué? É teu? É teu? Não é teu? Você é o Deus do teu mundo. Tá. Pega então. Sei que lá no final não vou dar muito spoiler, porque, né, ela não sabe ainda o que vai acontecer pra frente, você não vai falar, né, Vitor? Mas enfim, lá na frente, quando a gente quase que finaliza, tá no final, daí a pessoa, mas prof, agora a gente pode fazer de novo? Não pode, agora já foi feito. Eles pensam e repensam e eles não conseguem entender que é um faz e conta e no faz e conta você pode tudo. Você pode expressar. Nessa sala pra ver que eles têm até dificuldade de fazer uma página toda ali, que bastante gente fez meia página e, meu Deus, eu não sei mais o que se eu quero fizer escrever. meia página e me entregar, coitado, ele vai sentar na minha frente, nós vamos ler junto, mas tá aí. E só isso. Vai ter o teu mundo. Sim, igual uma das perguntas mais, né? Professora, mas eu posso... eu não quero que tais pessoas que eu não gosto estejam... Elas não existem. Pronto. Mas, professora, mas é que... Não vou escrever aqui, eu quero falar de boa. Mas isso não existe, porque não faz parte do Não vai matar que eu ninguém se quero. ninguém estiver lá, né? E tá tudo bem. Você precisa matar a pessoa? Não, você não precisa, só você excluir o teu mundo. Ela nunca existiu. E tá tudo bem. Tanto que eu adoro, né? Eu sou simplesmente apaixonada pelo filme Alice no País das Maravilhas. Maravilhoso. Né? Aí ninguém entende que o filme Alice no País das Maravilhas não é um filme para criança. Por mais que a Disney transformou, mas ele não é um filme para criança. Eu já trabalhei. É que eles não conseguem entender, né? Eu trabalhei ele esse ano em projeto de vida, inclusive, que eu tô com algumas aulas de projeto de vida. Então, não, gente, é aquelas frases maravilhosas, é aqueles questionamentos incríveis, onde você literalmente... É o país das maravilhas, exatamente. O que você quer no teu país das maravilhas? Porque se é um país que é teu, né? Você faz o que você Exatamente. quiser. Mas eu quero que as minhas árvores não deem maçã, nem brigadeiro. Maravilhoso. Põe um brigadeiro na árvore. Eu ia escolher uma de dinheiro, assim, bem maravilhosa. Eu não, porque no meu mundo é tudo gratuito. Tudo Eu tenho livre acesso a tudo. Aquele dinheiro. E os outros, não sei, eu só pensei na minha parte até o momento. tem sentido. É isso, né, gente? Pra se tornar uma arte terapia
precisa do acompanhamento de um outro profissional, ou até mesmo do profissional da arte terapia, ou a pessoa pode, por exemplo, achei bonito uma técnica de pintura que tem um vídeo autoexplicativo, quero fazer em casa, tá ok. Ótimo. Toda prática de arte, ela pode ser feita em casa e pode ser feita por conta. Né? Aquilo que eu falei, a arte está em nós, né? Basta eu ter vontade de manifestar isso. É lógico que se eu quero fins de tratamento, aí sim, é lógico que o acompanhamento de um profissional vai te ajudar a ter resultados muito maiores, né? E principalmente em relação à criança, né? Que é a formação, né? Apesar de que idosos também é um público muito bom de se atingir, né? Por causa de ocupar tempo, memória, coordenação fina que já está, né, um pouco mais precária, é maravilhoso para eles também. Mas dá sim para tentar fazer em casa alguma prática que você acha que vai te acalmar, mas o acompanhamento de um profissional a fins de tratamento é 1000 vezes melhor, né? Vai ter um resultado incrível, assim. E lógico, digamos que eu quero fazer arte terapia, não é com o meu psicólogo, fui com outro arte terapeuta e vou atrelar isso à terapia que eu faço com o psicólogo. Potencializa ainda mais os resultados, né? O nosso mental é um labirinto. Se você não souber se guiar dentro da tua cabeça, a chance de se perder é muito fácil, né? Então, quanto mais estímulos você der para o teu cérebro, se concentrar, se acalmar, trabalhar em uma frequência muito boa, melhor vai ser, né? Aí eu tô com a minha saúde mental em dia, não tô precisando de terapia, apesar que eu, na minha opinião, todo mundo precisa um pouco. Ninguém né? está saudável. Ninguém o está suficiente. salvo, principalmente no mundo que vivemos hoje, eu acho que todo mundo precisa de terapia, mas enfim. Digamos, não, mas eu tô com uma vida tranquila, eu não tô fazendo terapia agora, mas pintar me acalma, né? Ou fazer um crochê me acalma, ou, não sei, fazer biscuit, né? Hoje em dia todo mundo gosta de fazer biscuit, né? Me acalma, me relaxa. Tira o teu tempinho ali, 2 dias na semana, tira uma horinha pra você sentar e fazer isso, né? Vai te acalmar muito, né? Vai ajudar a colocar, pra mim é isso, sabe? A arte, ela é uma terapia pra minha vida inteira, né? Ano passado passei por algumas coisas e tal, e eu fiquei um bom tempo sem produzir nada, né? Não vinha vontade de pintar, não vinha vontade de desenhar, não vinha vontade de criar nada, e eu sempre fui uma professora de arte que gosta de fazer arte, né? Eu amo lecionar arte, mas eu também gosto de desenhar, gosto de pintar, eu gosto de fazer escultura, eu gosto de fazer tudo isso, eu faço tudo isso, eu trabalho com desenho, eu trabalho com pintura, e quando eu me vi um tempo sem fazer isso, quando eu consegui sentar na frente do meu cavalete, com a tela, e voltar a pintar, uma paz tão grande reinou, porque aquele pedacinho do cérebro, que sempre foi o meu cantinho, a minha área de sossego, que era produzir arte, foi acessada novamente. Então, você também tem que se conhecer um pouco. De repente, para você é a música, né? Eu não toco nada de violão, eu faço 3 notas no violão, mas eu adoro ficar lá repetindo essas 3 notas até cansar. Ótimo, gente, isso é uma terapia, né? Eu não danço profissionalmente, mas eu adoro botar uma música aleatória e ficar sapateando no meio da sala. Isso é uma terapia, né? Então, tudo que você exerce, que eu acho que vai te causar uma sensação de bem-estar, é válida. E pode ser feita com diagnóstico? A arte terapia pode dar um diagnóstico para uma pessoa? O arte-terapeuta, se ele pode. O arte-terapeuta, tudo depende. Quando é um arte-terapeuta atrelado ao psicólogo, que tem psicólogos que são arte-terapeutas, aí ele pode te dar um laudo, sim, um diagnóstico. É que nem eu que tenho formação de artes visuais e trabalho o processo da arte-terapia, porque a arte-terapia é uma especialização, aí eu não posso te dar um diagnóstico. O diagnóstico é da área de saúde, né? Mas eu posso sim te dar digamos que um feedback do que eu estou vendo, do que é bom você trabalhar. Por favor, vai pra frente. É que geralmente, que nem, né, eu falei que futuramente eu tenho vontade de trabalhar mais com essa área e tenho, né, com crianças especiais, principalmente, é uma área que me interessa muito. Aí o interessante é você sempre ter, digamos que uma equipe, né, multidisciplinar, que a gente diz. Então você tem ali o psicólogo que encaminha, que faz todo o relato, que conversa com a arte-terapeuta, que vai atender esse público, né? E daí consegue se montar um diagnóstico mais preciso.
E deve ter bastante diferença, por exemplo, entre uma sessão com uma criança, com um adulto. E com um Deve idoso. ser- Ah, deve ter- tem. Quando você atende, quando você trabalha com vários públicos na arte, eu já trabalhei com criança de pré-escola, com né, ensino fundamental, ali na faixa dos 10, 15 anos, com o ensino médio até os 18, com jovens e adultos. Existe uma percepção muito diferente de cada um. Cada um tem uma visão do mundo muito diferente. Né? E a expressão do meu sentimento e da minha emoção é muito do que eu vivo, é a minha vivência, né? Então, obviamente, o sentimento e a expressão de um idoso vai ser muito diferente de uma criança. Um precisa mais do que o outro, depende de caso para caso. O problema de um é maior do que o outro? Não. O problema de cada um é grande o suficiente para você, né? O meu problema é maior que o teu. Não, o teu problema é teu e o meu problema é meu. Então a gente vai tratar cada um na sua dimensão. Um é mais grave e o outro não é? Não também, né? Cada um sente a sua gravidade. Então, com crianças você vai ver geralmente mais atrelado realmente a emoção, de repente aquela dificuldade de familiar, estrutura familiar é o que afeta muito a criança, né? Já no idoso você vai ver uma sobrecarga de uma vida com frustrações que ele precisa, então são problemas totalmente diferentes, são técnicas totalmente diferentes, por isso que eu falei que lá a criança vai adorar a tinta e o pincel, né? Você já pega um adulto numa fase estressada da vida, ele vai adorar uma argila para pintar na parede, então depende muito do caso que você pega. A gente percebeu que o leque de profissionais que podem trabalhar com arte terapia é bem grande, mas como que você vai encontrar esses profissionais, né? Na Porque, nossa assim, região ainda é difícil, né? Mas tem talvez um site, alguma coisa? Não tem nada, uma Não, já regulamentação, alguma coisa assim. Regulamentação tem. Em 2006, se eu não me engano, não vou lembrar a data bem certa, mas foi ali, por meados entre de 6 a 8 ali, eles criaram uma regulamentação para arte terapia, né? Digamos que é uma concessão, assim, né? De você conseguir clinicar, né? Mas ela é aberta, a especialização em si é aberta para você aplicar a arte terapia. Sou formada em pedagogia e quero fazer uma especialização em arte terapia para trabalhar melhor isso em sala de aula. Tudo bem, né? Se não me falha a memória, só é mais complicado quando você quer abrir literalmente um consultório e clinicar, fazer essa parte como clínica, aí ela precisa de uma regulamentação específica para isso, né? Que daí seria psicologia. Não que você tenha que ter o curso de psicologia, eu posso, né? Eu só tenho que, se não me engano, não vou mentir para vocês agora se eu der essa informação bem certinho, mas se não me engano existe um órgão regulamentador, mais ou menos que nem tem o de educação física, Sim. né? Que eles têm um para arte terapia, né? Para você informar que você está trabalhando, que você está atuando na área, que você tem condições e está habilitado para isso. E você tem alguma dica, assim, para quem quer começar na arte terapia? Tanto para trabalhar quanto para praticar? Para trabalhar como para praticar. Eu acho que na arte em si, tanto para arte terapia, né? Para tudo está envolvido. Sempre pratique você, sabe? A arte terapia, a arte em si, eu acho que ela precisa de vivência. Eu acho muito vazio e muito triste quando alguém trabalha com qualquer coisa que se relacione à arte que não vivencia aquilo, né? Como é que eu vou tentar trabalhar terapia com alguém para fazer alguém se expressar, para alguém liberar emoções, se eu nunca sentei e liberei as minhas? Se eu nunca vivenciei aquilo, como é que eu vou transmitir a verdade de que aquilo pode te ajudar, né? Então, assim, eu tenho interesse para essa arte. Sai experimentando tudo que você tem interesse. É que nem eu falei, compre o material mais barato que tem e experimente. Experimente. Chega em casa, pega uma tinta guache e vá tentar. Pega um pedacinho pequenininho de argila e vá tentar, de biscuit, não sei qual área que mais apetece, mas chegue e experimente, vivencie, sinta. Não, eu gosto disso aqui. Aí sim você pode procurar os cursos de especializações, que tem arte terapia, tem tanto a distância quanto a presencial. Você pode ir
para psicologia para depois se tornar um arteterapeuta, né? Você pode ir pro curso de artes visuais para depois se tornar um terapeuta, né? Então, e se você não quer trabalhar com isso, quer só vivenciar isso em casa mesmo, mas aí o teu leque é maior ainda, né? Pegue um cantinho da tua sala, faça o cantinho da bagunça e deixe lá tudo de arte que te apetece e lá você se vira. Eu tive meu cantinho da bagunça. Já teve? Cadê o teu canto da bagunça que vocês vão falar Agora agora? tá meio complicado. E todo mundo pode fazer? Qualquer pessoa com qualquer Qualquer. tipo de deficiência. Ela é inclusive muito indicada para crianças, pessoas com deficiência, né? Que ela dá um estímulo muito grande, assim, mental, ela libera gatilhos mentais muito fortes no sentido de conseguir, de tentar, de fazer, de executar, né? Porque existem referências muito boas no sentido de você conseguir produzir uma tela nem que seja só pintada de azul sem nenhum desenho específico. Não deixa de ser uma obra de arte, é tua, né? Então, muitas crianças, né, que de repente têm algum problema mental, digamos assim, que tem uma dificuldade maior de executar algo concreto, conseguem começar a se identificar com a arte. Em relação às dicas, é o que a gente sempre fala, né? Não é só o vivenciar. É que não tem como você ajudar uma pessoa se você não tem com o que ajudar, né? Exato. Aquela história, como é que você vai dar uma carona pra alguém se você não tem carro, né, gente? Não dá, né? Não dá, você precisa procurar, né, ter algo próximo ao equilíbrio. Que equilíbrio mesmo é difícil, então algo mais próximo pra você poder ajudar o outro, né? É isso, povo? Eu acho que Acho que sim, né? Gente, como eu falei em outras entrevistas, todas as questões trazidas aqui, a maioria, fora as que nós ainda estamos na hora de vez em quando, elas são trazidas justamente pelos nossos alunos. E como a arte-terapia, ela é algo que ninguém fala, falam de educação artística, É muito diferente. É. aí falam das aulas de artes, falam de pinturas, mas não se fala da arte-terapia em si. Então, se a gente for olhar os gráficos ali do formulário que eu passei em sala, alguns nem sabem o que é. Ah, já teve acesso a isso? Não. Mas aí você vai perguntar, foi para um curso de pintura? Fui. Ajudou? Mas, então como que você não... Então, é algo que as pessoas não falam, que as pessoas não conhecem. E justamente por isso não vão atrás de saber, né, do que acontece ou não. Então é por isso que acaba sendo um pouco menor o nosso questionamento nesse sentido, porque realmente as pessoas não conseguem ainda ligar, né, uma situação com a outra. Mas nós agradecemos, né, mais uma vez, de qualquer forma, porque sim, estamos todos em horário de trabalho, estamos trabalhando aqui em cima, mas nossos alunos estão lá embaixo fazendo alguma outra coisa. Então, querendo ou não, como os outros profissionais abrem espaço na agenda deles, nós também acabamos, né, tendo que remanejar a nossa para poder estar aqui. Os alunos também, que eram para estar em sala de aula, estão aqui com a gente também, e assim por diante. Então, a nossa mais grata, né, agradecimento, logicamente, né? Mais grato agradecimento, tá, gente? Assim, eu sou dessas. Pela tua disponibilidade, Cláudia. Acho que agora só falta teu pai. É que temos uma família que trabalha com arte, né? Mas Então... eu acho que nós vamos deixar ele pra última, né? Daí o que a gente faz? Um churrasco. E entrevista junto. Né? Mas daí, se vocês precisarem de alguma colaboração, faço questão de estar nessa entrevista novamente daí, né? Nós precisamos estar nessa entrevista, né? Porque nós precisamos confraternizar com todos, né? Também acho. Aí Pra vem- fechar com pra chave de fechar. ouro, né? A gente, né, chama o Edinho e a Camila pra cantar, né? O Sandro pra assar carne. Mas a gente pode fazer um momento de meditação Olha antes de aí, assar ó, essa carne. um por que take que não, né? antes, né? Claro. Porque vai que faz mal pro estômago. Né? Pode acontecer. Mas é isso, povo. Esperamos que vocês estejam aí para a próxima, que vai chegar bem rápido. Porque aqui passa o tempo muito rápido. É assim, ó. E já foi. Beleza, povo? Tchau. É.